você que acompanha conosco aqui na Repórter Nordeste TV o programa Transcendência. Esta inspiração que a vida vem nos trazendo semanalmente para partilhar com você como uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Nós estamos nos aproximando de um período bastante delicado. Nós estamos finalizando o mês de outubro no propósito de iniciar o mês de novembro. Olha, nós somos heróis e heroínas dessa jornada que começou em março de 2020, quando nós tivemos que fazer recolhimentos, adiamentos, cancelamentos, renúncias, transformações, e entramos em um ciclo de crença renovada no intuito de sobrevivermos. E nós estamos sim aqui mostrando que é possível resistir. Isso não nos coloca em situação de superioridade com relação a pessoas que foram infectadas e não conseguiram sobreviver no corpo físico, de maneira nenhuma. Nós sabemos que estamos em uma pandemia, que é um momento em que vai se fazendo uma seleção de sobreviventes, e eu não vou usar o termo seleção natural, porque eu não acredito nisso, inclusive porque existem confirmações de que agravantes sociais e agravantes de patologias já existentes, pré-existentes, elas de algum modo acentuam a letalidade. Então, não é uma seleção natural, é uma espécie de labirinto, onde todos estamos jogados, alguns conseguem sair, outros não. É assim que nos encontrou esse mês e é ainda desse modo que estamos rumo ao mês de novembro, na perspectiva da vacina e na desilusão de não ter vacina. Vamos mais uma vez desafiando o nosso arsenal interior a produzir motivações subjetivas para que objetivamente nós possamos seguir vivendo, realizando tarefas, interagindo, dando conta das nossas demandas cotidianas. Particularmente, não me sinto capaz de fazer isso sem evocar forças universais que vão muito além da minha perspectiva de visão. Abro as portas da minha vida para que a fé se manifeste. E eu não estou considerando religião, eu estou considerando religiosidade, eu estou considerando crença, imanência, fios energéticos que nos ligam, que nos articulam neste caos que haveria de ser completamente incontrolável se não existisse uma lógica que vai além da matéria visível, da previsão da própria ciência e do olhar humano. É este caminho de transcendência que de algum modo fortalece e alimenta a esperança, o desejo de continuar. Nós não precisamos romper com a matéria, nós não precisamos romper com o cotidiano, com as situações que o cotidiano nos traz, para admitir
porque somos auxiliados por energias sutis, poderosas. Em nossas histórias comuns perpassam desejos e sentimentos que confluem para a vitória do bem, da vida e, em vários casos, da própria saúde corporal sobre o vírus, sobre comorbidades. Quem não conhece casos de pessoas que, sendo portadoras de comorbidades consideradas perigosas, como diabetes, por exemplo, que adquiriram, foram contaminadas pelo vírus e sobreviveram? Eu conheço. Inclusive, pessoa que acumulava a condição de pessoa idosa, diabética e sobrevivente do coronavírus. Quem não conhece caso de uma pessoa que não portava nenhuma comorbidade, adquiriu o vírus e não resistiu às sequelas, à ação do vírus nos órgãos? Pessoas jovens, por sinal. Eu também conheço. Entre o que diz a ciência e o que orientam os protocolos do Ministério da Saúde e estes casos que parecem contradizer, existem outras energias. Muitas vezes o desejo do próprio indivíduo, ele é tão grande, ele é tão forte que ele mobiliza potências corporais dentro do seu próprio envoltório. E a luta, ela é mais acirrada e adquire mais capacidade de vitória. Nós, que somos uma coletividade portadora de muitas semelhanças, também possuímos características únicas. Desse modo, o programa Transcendência hoje te convida a olhar um pouco mais para a tua própria força, para as tuas potencialidades. Como anda a tua relação com essa força maior, com esse universo que nós não dominamos, nós não controlamos e do qual nós usufruímos pertença, emitindo e recebendo cargas energéticas? Como anda sua fé? Você tem se permitido viver alguns momentos íntimos, onde os teus sentimentos, onde a tua razão e a tua verdade, elas possam emergir e ficarem à flor das águas, dos teus próprios olhos, para que sejam percebidas por ti? Tudo começa dentro de nós. A vontade, o desejo, a escolha, a decisão. Nós temos a chave para movimentar. E nós movimentamos, sim. O que nós não podemos e não devemos fazer é deixar que a vida, de maneira aleatória, vá decidindo o que nós vivemos. Nós precisamos interferir nos cursos das coisas com a vontade, com a escolha, com a decisão de luta. É vida. Você é grande, eu te respeito. Eu reconheço, inclusive, os meus limites diante da tua força. Mas eu possuo uma vontade, um desejo. Eu escolhi que vou sobreviver. Eu escolhi que vou lutar com muita, mas com todas as minhas forças pela cura. Eu escolhi que em cada instante em que respiro, eu esteja fazendo algo bom para mim e para o entorno. Escolhi não fortalecer as demandas das reclamações.
E mesmo que o vício de reclamar ele ainda persista em mim, eu fiz um pacto de reclamar menos a cada dia. E para substituir o espaço que vai me sobrar, eu posso pensar em ler um pouco mais de poesia. Quem sabe abrir um livro que eu sempre gostei, mas tive preguiça de ler até o fim. Quem sabe descobrir músicas novas, ou até voltar a ouvir músicas antigas que agradavam e que foram levadas pelas determinações do mercado. Existem muitas coisas para fazer. Cultivar um jardim, limpar um ambiente, ou até mesmo renovar o ambiente da nossa própria mente. Limpar os nossos sentimentos sem negar o que sentimos e muito menos o que nós somos. Nos ocupar de maneira mais produtiva, não no sentido de dinheiro ou de ganho, como o mercado nos faz pensar. Uma produtividade criadora de novos ambientes íntimos que interferem nas relações que nós estabelecemos. A natureza profícua, a natureza grande, criativa, livre, diversa, nos dá vários modelos de atuação. Saia um pouco do mundo fechado, olha um pouco para toda essa liberdade do céu, dos ares, das nuvens. Não precisa, para fazer isso, estar aglomerando ou colocando em risco a sua saúde, nem a saúde de ninguém. Até abrindo a própria janela, é possível interagir com a imensidão. O nosso convite é para que você perceba os caminhos que existem por terra, por água e pelo ar. Existem inúmeras formas de dar a volta por cima. Não é vencendo as outras pessoas, mas superando as nossas antigas crenças, que às vezes nos aprisionam em conceitos pesados e depressivos. Descobrindo esta maneira nova, trazemos para os nossos presentes minutos outras energias. E estas energias, elas têm força para impulsionar outras tantas energias que virão, que impulsionarão outras tantas. E quando olharmos um pouquinho para trás, estaremos muito distantes do lugar onde começamos a fazer esta reflexão. Não temos o objetivo e o propósito de induzir ninguém mesmo, a uma compreensão alienada de existência. Não, nem negociamos em balcões de milagres, em balcões de oferendas para barganhar a sua confiança. Muito pelo contrário. O nosso incentivo é o uso da liberdade. A liberdade com convicção de boas intenções em benefício da vida, começando pela nossa própria vida. Tudo começa em você, com você, a partir de você. E então as respostas, elas poderão chegar de modo a acrescentarem alegria e gozo à sua vida, à sua história. Somos todos partícipes desta harmonia ímpar. A liberdade nos vai apenas mostrar a forma como nos relacionaremos com ela. E esta liberdade, ela está em mim, em ti e em todos nós.
E este universo aberto, livre, espera as energias que nós haveremos de endereçar rumo às nossas intencionalidades. Que as suas intencionalidades passem pela saúde da coletividade. Estamos vivendo um momento ímpar de desafio existencial coletivo. Pense nos outros da mesma maneira cuidadosa como você pensa em você. E caso não esteja pensando em si mesmo de maneira cuidadosa, talvez tenha chegado o momento de repensar a forma como está organizando seus sentimentos e pensamentos. Sim, além de tudo que nós podemos comprar, existe aquilo que nós conseguimos influenciar pela força da vontade, pela projeção da ideia, pelo uso do pensamento, pela organização preconcebida da atitude. O nosso convite neste momento em que sentimos também o benefício de estar nesta paisagem, neste ambiente bom, o nosso convite é para que você reaja, ressurja, renove, reavalie. E a partir deste prefixo, consiga superar opressões, perceber a alegria das pequenas coisas, a força que se esconde na sutileza e libertar a sua história, porque a nossa história se interliga e o que acontece a você também chega até mim em algum momento e de alguma maneira. Estamos todos neste mesmo mundo corpóreo, envolvidos pelas energias que circundam e pertencemos ao grupo responsável pela história humana, porque nós somos seres humanos. A tua dor, receba, eu rogo a este universo de bênçãos, a cura e o alívio para aquilo que a gera. Que os teus medos sejam sim transformados em experiências de confiança. E este amor grande que nós não pegamos, mas sentimos, que nós não fotografamos, mas conhecemos a face, na face da beleza, este amor divino, transcendental, ele fale ao teu coração, envolva a tua vida, a tua história. E no próximo domingo, nós do programa Transcendência estaremos mais uma vez nos encontrando em nossas viagens pelas paisagens, pelas palavras e principalmente pelas ideias de renovação. Até lá, segue conosco. Para que a tua semana siga fluida e abençoada, o programa Transcendência te deixa a palavra repensar. Isso significa pensar outra vez. E se necessário for, pensa um pouco mais. Abre a caixa da mente para que novos ângulos possam ser avaliados. Pensa direitinho e, se preciso, repensa com muito mais ênfase. Segue em paz, porque o desafio, ele pode e vai ser vencido.